dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Podcast, o podcast do curso de Sistemas de Informação da Antônio Meneghetti Faculdade. Meu nome é Fernando Emílio Puntel, sou professor do curso de Sistemas de Informação aqui da ANF. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar com uma pessoa que trabalha com algo muito inusitado. Então, fica aí, tenho certeza que tu vai gostar muito. A gente vai tocar em vários pontos legais aí. E um spoiler para ti que está começando a assistir é que a tecnologia está nos filmes, como a gente pode controlar as luzes e tudo mais dos filmes pelo software. Então, a pessoa que está aqui ela vai trazer vários insights dessa área. Comigo hoje aqui, Fernanda, nossa aluna aqui do curso de Sistema de Informação. Fernanda, qual que é a tua expectativa para hoje? Eu sei que tu está muito empolgada. Eu estou muito empolgada. Só falando sobre música e filmes, eu já fiquei, meu Deus, tem tantas perguntas. A gente já estava conversando ali fora, falando, por que a gente não botou a câmera para gravar, né? Sim. Então, hoje eu vou conversando com o Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui à ANF, ao Inova ANF. Espero que a produção tenha te recebido muito bem aí com um cafezinho, né? E, primeiramente, eu gostaria que tu se apresentasse também para o pessoal, né? Fica muito bem à vontade por aqui. Entendi. Bom, prazer, pessoal. Sim, fui muito bem recebido aqui. Eu sou Eduardo Speroni, né? Eu trabalho atualmente trabalhando no Blackout, que é um console de iluminação para controle de iluminação em filmes, em séries, em shows, qualquer coisa, basicamente. Qualquer luz que pode ser controlada via DMX, que é aquele cabo que tu vê atrás das luzes normalmente, a gente consegue controlar. E é isso, eu fui professor já aqui na ANF por um semestre, já trabalhei em vários lugares, assim, e agora essa aqui é onde eu parei no final. Que legal, que legal. E quando eu conversei com o Eduardo, ele falou, eu trabalho com a parte de programação, voltada à iluminação de filmes e tudo mais. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que a nossa área de tecnologia, de sistemas, podia estar aí. Então, para começar, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho, né, como é que é a área de atuação de quem trabalha com tecnologia, porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero trabalhar com filmes, mas eu quero fazer sistemas de informação. E tu consegue ligar as duas áreas, né? Isso, então, tipo assim, tudo precisa de TI, né? Isso não tem dúvidas. Tudo que tu vai... Qualquer coisa hoje em dia, precisa de alguma coisa de TI. Nem que seja na questão, por exemplo, até sistemas embarcados, por exemplo, entendeu? Que isso é uma das coisas que, inclusive, está sendo relevante atualmente na empresa que eu estou trabalhando, que a gente está trazendo uma parte física, ou seja, um hardware, né? E a gente vai começar a trabalhar com sistemas embarcados. Ou qualquer coisa. Tu vai ter que transmitir dados para algum lugar e tu vai ter que lidar com TI. E isso, às vezes, obviamente vai depender também de não só mais a tecnologia que tu gostaria de trabalhar, né? Porque quanto mais perto da máquina tu chega, mais linguagens de programações mais complicadinhas, né? Sim. Eu sempre falo para os alunos que a área de sistemas de informação, né, ela é uma área que ela vai permear todas, né? A gente é o meio. Então, agora eu vou começar a dar o exemplo de filmes, né? Porque eu sempre falo, tu gosta de Fórmula 1 ou tu gosta de trabalhar no agronegócio, tu vai poder aplicar sistemas, né? E aí eu estava conversando com um ex-colega teu, o Daniel, e ele... Eu falei, vou conversar com o Eduardo lá, e ele falou assim, então pergunta para ele por que ele quase não foi contratado por essa empresa. Tem uma história aí que eu quase não fui contratado, deixa eu pensar qual que foi a... Ou que não sei se era nessa empresa ou em outra. Ele falou, pergunta isso para ele. Por que eu... Deixa eu pensar, qual que foi essa história? Qual que é essa história? Quer dizer, eu sei que eu tive algumas brigas, no caso, para eu sair da universidade, né? Eu tive algumas brigas, eu trabalhei no UniFSM por um tempo, né? E eu tive algumas brigas para conseguir sair de lá com a licença, aquela licença de tratamento de interesse que a gente tinha, né? Então, eu tive assim, foi uma certa, né? Essas trocas de emprego, às vezes, acabam sendo meio... acho que imagino que seja isso, na verdade. Que, digamos que tinha muitas coisas... tinha muitas coisas no meu emprego anterior lá na universidade que dependiam de mim, entendeu? Então, entendi. E daí acabava que se eu não tava lá, ia ser um problema. Entendi. Então, talvez seja isso que ele queria que ele esteja se referindo, assim, mas... Tá, e como é que funcionou de trabalhar aqui no Brasil e depois ir pra fora? Como é que foi a saída pra trabalhar no exterior? Assim, no meu caso, foi uma coisa bem... Talvez não seja o comum, tá? Eu comecei... Minha história realmente profissional foi mais... Eu fiz mestrado, assim, e na metade do mestrado eu passei no concurso para trabalhar na FSM. E ali na FSM a gente tinha
aplicativos, né? O aplicativo do FSM era um aplicativo nativo, era só para Android, por exemplo. E daí eu montei uma equipezinha, entendeu? Literalmente uma equipezinha. Era eu e 4 bolsistas, assim. E a gente resolveu... vamos, em 6 meses, fazer um aplicativo novo, com uma nova tecnologia que funcione para as 2 plataformas e vamos lançar isso, entendeu? E daí que surgiu a versão nova, a versão 2, digamos, do FSM Digital ali. E ao longo desse tempo, assim, várias coisas que a gente começava a desenvolver, acabava que a gente queria fazer alguma coisa, a gente queria fazer algum recurso que não tinha muito suporte atualmente no framework que a gente estava usando, e daí a gente começou, todos os bolsistas e eu começamos a, vamos fazer pull request para fora, pro repositório e pedir, e contribuir, entendeu? Assim, porque no final das contas, isso é uma das coisas que o pessoal que usa software livre, que assim, ou qualquer biblioteca em geral, né? Não é uma caixa preta, entendeu? Tem que ir lá, tu usa, e daí às vezes tu encontra um bug, e daí ou tu reporta esse bug e tu continua usando e tentando, entendeu? Contornar ele, ou tu vai lá, arruma, entendeu? E manda, que no final das contas, aí a responsabilidade de arrumar e eu manter isso não vai ser mais tua, entendeu? Não é que nem, por exemplo, que eu já vi isso em muitos projetos, assim. O cara vai lá, corrige o bug, entendeu? Aí fica com aquele bug corrigido, aí tem que atualizar, beleza, tem que aplicar a correção de novo em cima, porque, entendeu? Não enviou pro upstream ali, né? Então, eu acabei, ao longo desse tempo fazendo isso, o meu nome começou a aparecer mais na cena do software livre. E por isso eu recebi uma proposta que assim, tu vi que tá trabalhando com isso e tal, não quer vir trabalhar com a gente? Daí foi a primeira, que essa empresa que eu fui para, que foi a Valor Software ali. Que legal. E a gente sempre fala para os alunos que talvez a nossa área ela é uma área que a gente consegue criar a nossa experiência, né? Tu pega um software livre e tu consegue seguir por esse caminho, né? Sim, exatamente. Então, no meu caso foi isso, mas em muitos outros casos, isso é uma das coisas que eu falo principalmente. O primeiro passo é falar inglês. O primeiro passo é, saber inglês, entendeu? Não é o básico, porque isso, inclusive, eu falo com o Cassol, né? O Cassol, eu falava para ele, assim, acho que ele até usa esse exemplo até hoje, eu acho, inclusive, tá? O Cassol fala que eu falei para ele uma vez que $30 por hora é o valor que um gerente da McDonald's ganha, entendeu? Então, se uma pessoa que é uma pessoa de fora conseguir pagar um salário de gerente de McDonald's para tu fazer a mesma coisa que um desenvolvedor de lá faz, entendeu? Trabalhando daqui, ele vai fazer. Então, tu só precisa... A primeira parte que é a barreira do idioma ali, entendeu? E depois tu tem que ser tão bom quanto o básico, o nível básico de lá, entendeu? Porque no final das contas, eles podem te pagar metade, para ti tá ótimo, entendeu? Para eles tá ótimo. E eles podem contratar 2 do mesmo nível, basicamente, pelo preço de 1. Entendeu? Sim. Obviamente, o plano é tu ir subindo, né? Sim. Tu se destacar e subir esse valor, assim. Mas para começar tá ótimo, né? Sim. E é legal que a gente começou falando de software para iluminação. E aí tu trouxe que tu desenvolveu um aplicativo ali para a universidade. E como é que foi essa transição? Porque são áreas bem distintas, né? Tu não se auto-sabotou, pensou, não, será que é pra mim? Como é que foi? Porque isso tem muito na nossa área também, né? Sim. Como é que foi esse início todo? Como é que a gente chega nessa parte? Então, nesse ponto específico foi porque ao longo desse tempo que eu fiquei trabalhando fora, também meu nome acabou crescendo no geral como nessa área de aplicativos em si, entendeu? Eu entrei pro Technical Steering Committee do NativeScript, que é o framework que eu trabalho. Ou seja, eu ajudo meio que o comitê técnico ali para fazer que direciona para onde o framework anda, entendeu? Ao longo disso eu comecei, principalmente para esse projeto especificamente, tinha alguns problemas que eles precisavam ser resolvidos e a empresa que estava trabalhando nesse projeto não estava conseguindo resolver. Daí chegaram literalmente com uma proposta de consultoria. A gente precisa fazer isso aqui, entendeu? Vamos, um valor X de hora, tantas horas, para desenvolver esse tipo de coisa. E isso aí era literalmente um projeto que foi em C++, entendeu? Que o console, né? Eu acabei não falando aqui, esse console que a gente faz, ele é um console de luz igual a outros que custam... Entendeu? Um console normal, assim, custa uns 50, 60 mil dólares, entendeu? E esse console que a gente fez, ele é um software normal, só que ele roda dentro de um iPad. Ou seja, ele é um aplicativo, entendeu? Ele é um aplicativo da iPad
de uma maneira completamente diferente das outras. O licenciamento dele é praticamente... Não é que nem normalmente a gente tem em aplicativos que tu chega lá e compra o aplicativo na loja, coisa assim. Não, ele é um aplicativo que literalmente tem limite de... Tipo, tem usuário próprio, tem limite de dispositivos que tu pode conectar e a licença dele é bem, tipo assim... Cara, comparado com um console de $60 mil não é nada, mas, né? Ele é uma licença mais cara, assim. E se tu puder explicar um pouquinho também pro pessoal o que é um console? Que talvez sim, o pessoal... isso. O console, assim, ó, se vocês forem lá, vocês forem num show, tá? Vocês olharem num imagens de show... Tu pode pedir pro editor colocar uma foto que ele bota, tá? Tá. Cara, toda vez que eu achei uma foto assim um dia, e daí eu falo dessa foto toda vez, e sempre que eu tento procurar, eu não acho mais. Eu sei, tá. Mas se for olhar um show, sempre tem no meio do show, assim, uma caixinha, assim, que tem algumas pessoas no meio, e daí tem, tipo, normalmente são 2 consolezão, que eles usam um é o principal e outro de backup. Tipo assim. uma mesa de... Uma mesa, tipo aquelas mesas tipo uma mesa de som da vida, só que ele controla só luz, entendeu? E tem vários monitores e tal, e daí eles são 2 consoles que controlam, tipo assim, é o principal, que é o... para controlar no geral, assim, e caso eu dê algum problema no principal, tem que ter o secundário, porque... uma das coisas que é principalmente nessa parte de ao vivo, tá? Se tu perde o teu primário, tá? E tudo fica escuro, vira um problema já de segurança, entendeu? Já vira um problema onde, tipo assim, as pessoas vão se desesperar, esse tipo de coisa. Sim. Então, é importante que tu não perca. Redundância ali. Exato, a redundância é importantíssima nesse ponto, entendeu? Então, isso aquele ali é o console, entendeu? Então, esse console... tu vai usar para, tipo, literalmente dizer, por exemplo, normalmente a gente, que nem, tipo, tem várias luzes aqui, a gente botaria, por exemplo, 101, 102, 103, 104, tu numera elas, assim, normalmente faz por tipo, assim, então tem toda uma arte de, tipo, botar o número nas luzes, assim. E aí tu vai lá e botar, quero que, tipo, todas essas, tipo, a 101, a 105, eu quero que elas fiquem mais claras, elas vão iluminar o palco, entendeu? Entendi. Aí, ou, tipo assim, quero que iluminar a plateia, eu pego todas as luzes, tipo, de 300 e pouco, as 300 não sei o quê. Essas aqui, tipo, quando o cara vai lá e vai, tipo, quer que a plateia faça tipo cante junto, por exemplo, aí ele bota que quando eu levantar esse fader aqui, vai levantar a luz da plateia, entendeu? Então tem várias... Então dá pra dizer que quem faz sistemas que controla uma grande parcela do show. Com certeza. O cantor e a banda são importantes, sim, mas quem desenvolve sistemas é... Não, com certeza. Tipo assim, porque no final das contas, tipo assim, o cara que tá lá programando, tá? E que programando o show mesmo e botando, ele tá usando aquela ferramenta, mas para tu fazer, por exemplo, que a gente tem, imagina, a gente tem no aplicativo, tu pode conectar uma mesa de som dessas e controlar, entendeu? O negócio, inclusive, ele faz o controle duplo, né? Que é, por exemplo, tu mexe aqui, ele vai mexer o fader dentro do aplicativo, tu mexe o fader no aplicativo, ele mexe o fader que tem um motorzinho, entendeu? Bem legal. Então... Para fazer essa integração, é alguém desses sistemas que tem que fazer a comunicação em protocolo, entendeu? Então, tipo assim, conecta via Bluetooth, recebe os pacotes Bluetooth, aplica no teu estado da aplicação. E muitas vezes, quem está desenvolvendo entende muito pouco de filme ou de luzes, mas entende do desenvolvimento. Eu lembro que eu estava num projeto do INPE que era computação para o clima espacial. Uhum. Eu não entendia como é que funcionavam as ações lá na ionosfera, mas eu desenvolvi o software para isso. É mais ou menos a mesma coisa, né? Uhum. Exatamente. Tipo assim, na verdade, quando eu entrei no projeto, assim, eu fiquei... Primeiro mês era eu, assim, horas de reunião lá com o meu chefe. O meu chefe, que é o Jeff Brink, ele até pouco tempo era programador do Saturday Night Live, né, de luzes, e trabalhou em vários filmes, tipo John Wick, Vingadores, os 2 Vingadores, ou 3 Vingadores, enfim, vários, assim. E daí eu ficava horas com ele, assim, só pra entender como é que eu fazia pra botar uma luz e conseguir controlar ela, entendeu? Na primeira versão do aplicativo que ela já existia, entendeu? Sim. E a gente meio que reescreveu ela, assim, pra ela chegar onde ela tá agora, assim. Que legal. Então, mas... eu já não sabia nada, assim. Agora eu sei um pouco mais, eu sei como é que funciona várias luzes e coisas assim, mas às vezes o pessoal pergunta, como é que eu faço um efeito de fogo, não sei o que. Cara, não sei. Eu sei que tem como fazer, entendeu? Mentira, o efeito de fogo eu sei fazer porque eu vi fazendo e agora eu aprendi, mas tem vários, assim, que... E qual foi o projeto que tu pensou assim, nossa, eu não acredito que eu tô aqui, participei desse projeto, ou tipo, eu entreguei. Como é que funciona? Na verdade, esse aí, tipo assim, esse do Blackout, pra mim, é o projeto que eu realmente não acredito que eu estou aqui, entendeu? Assim, foi o projeto que literalmente apareceu
meio do nada, assim, foi meio... Que isso é uma das coisas que muita gente não conta, tá? Tu tem a habilidade, obviamente, fundamental, mas a sorte também, tá? Não é só tu ser bom no que tu faz pra que tu chegar em qualquer coisa, assim. Tem muita gente boa que não consegue porque a sorte influencia um pouco, entendeu? Ter a oportunidade influencia um pouco. Então, assim, esse projeto caiu meio que, entendeu? Caiu no meu colo. Em parte por mérito, em parte por sorte, porque eles poderiam ter ido para outra pessoa que trabalhava nisso, né? Foi do histórico da tua contribuição. Isso, foi histórico da contribuição, mas não sou a única pessoa no mundo que faz, entendeu? Então, um pouco de sorte tem mas tem que estar aparecendo, Tu né? tem que estar aparecendo, isso, exato. Tu não pode dizer assim, não pode também dizer, não, eu não tô lá porque eu não tenho sorte, Vou esperar aqui, né? É isso, vou esperar aqui, braço cruzado, não, nossa, eu não tenho sorte, não. É assim, tu tem que aparecer, entendeu? Uma hora vai vir, entendeu? Uma hora, com consistência, vai aparecer, entendeu? Entendi. E tem muitos projetos pra fora, né? Mas já chegou aqui o Blackout no Brasil? Sim, na verdade ele já é usado aqui, né? Ele foi usado em Ainda Estou Aqui, por exemplo, né? E ele é usado em várias produções por aí. A gente não sabe porque essas coisas de backstage acabam muitas vezes não saindo, né? Mas ele é usado bastante aqui, eu sei porque... tanto que eu tô num grupo de WhatsApp de usuários do Blackout aqui, entendeu? Então eles vão... Ele é bem utilizado, assim, por aqui. Em grande parte porque... Aqui é muito difícil tu importar um console que nem um Grammy da vida, entendeu? Então, como o custo é muito alto de tu importar esses consoles, é mais fácil para eles vão lá, compram. Porque como ele é uma coisa completamente modular, então tipo assim, tu compra um iPad, tu compra um aplicativo e daí depois tu pode comprar. Compra uma mesa de som que a gente consegue entregar no aplicativo, tu compra um Stream Deck que a gente integra no aplicativo. Todas essas coisas são integrações, tipo assim, meio fora do padrão, assim, que a gente implementou dentro do aplicativo, entendeu? Entendi. Então, dentro do aplicativo, tu consegue conecta um Stream Deck, entendeu? Inclusive, é bem legal para quebrar um pouco o que a gente acha, né? Nos filmes, assim, um colega nosso estava fazendo um feature film, ele é alemão, ele estava fazendo na Alemanha um feature film, assim, e daí ele me gravou para mim uma cena onde está o ator indo até um abajur, entendeu? E ele vai lá, estica e puxa, assim, sabe? E daí tá esse amigo meu com o dedinho dele em cima do Stream Deck, assim, com o íconezinho de uma lâmpada, entendeu? Aí quando o cara puxa, ele aperta o botão pra ligar a luz, sim. Não é o ator que vai controlar a luz, entendeu? Muito bom, muito bom. E, bom, quando tu viu o teu projeto também, assim, olhando talvez na gravação de um clipe ou de um filme, deve ser algo de muita realização, né? Mas eu queria que tu contasse um pouquinho de como é que é a rotina de um desenvolvedor de software que trabalha para o exterior. Hoje, morando no interior do Rio Grande do Sul, como é que é essa rotina? Cara, a rotina é assim, é meio que tu fizer, né? Por exemplo, assim, normalmente, se for o que tu gostaria de fazer, tu pode acordar de pijama, entendeu? Sentar no computador, ficar de pijama o dia inteiro e daí depois ir dormir de pijama e é isso, entendeu? Isso é uma coisa até bem importante de dizer, assim, que na verdade eu trabalho muito mais home office do que eu trabalharia presencial, sabe? Porque uma das coisas... São pontos bons e ruins, né? Os melhores pontos é que pode fazer teu horário, tu trabalha a hora, tipo assim, trabalha a hora que tu quiser e faz... pode criar a tua rotina como tu quiser, entendeu? Desde que dentro das reuniões que vão ser... As reuniões normalmente são alguns horários fixos, tu vai saber quando é que tu vai ter reunião no dia, assim. E tem alguns horários, obviamente, que talvez as pessoas esperem que tu esteja disponível, né? Então, tu pode montar a rotina como tu quiser. Mas é importante saber que tu perde algumas coisas que tu tem num escritório normal. Por exemplo, assim, escritório normal tu pode ir lá... cansei de fazer isso aqui. Vai lá, toma uma água, tem mais 3, 4 pessoas tomando uma água, passa 15 minutos conversando, descontrai e volta, entendeu? Que é uma coisa que tu não tem no home office, daí... Até para resolver problemas, às vezes, né? Tu consegue... Isso, exato, exatamente. Dá uma, entendeu? Aliviar na cabeça, coisa assim. Não que eu não defendo o home office, pra mim. Tipo assim, eu também, eu gosto muito, só que aí tem coisas que tu tem que começar a introduzir no teu dia que é para que não vire uma coisa que é só, tipo assim, entendeu? Sem ficar o dia inteiro em casa trabalhando, porque no final das contas... principalmente o pessoal da TI, né? Trabalha, vai no computador, trabalha, aí chega de noite, vai jogar alguma coisa no computador, entendeu? Então,
Aí mistura, né? Isso, mistura. Aí, por exemplo, assim, a parte boa é que, por exemplo, às vezes tem dias que ou se eu tenho reunião, ou se eu trabalho em alguma coisa mais simples, eu vou numa cafeteria e trabalho numa cafeteria, entendeu? Que legal. É E muito provavelmente a tua equipe são de pessoas de vários locais do mundo, né? Uhum. E o fuso horário como é que funciona? Depende da empresa ou é... Assim, depende mais dos projetos que tu está trabalhando, assim, sabe? Né, eu trabalho, no caso, na Blackout, assim, principalmente, mas eu trabalho nessa outra empresa ainda, que foi a empresa que eu comecei a trabalhar, que foi a Valor Software. Eu ainda trabalho em 2 projetos lá, entendeu? Com uma carga horária reduzida. E um deles, assim, que é para uma empresa multinacional bem grande, assim, que toda a parte que eu faço, eu dou suporte, basicamente, para o Native Script para eles, assim, o meu contato lá é das Filipinas, entendeu? Então, por sorte, eu tenho uma reunião semanal com eles, mas a gente faz 8 depende do horário de verão deles, mas ou é 8 ou é 9 horas da manhã, entendeu? No meu horário, que para eles é tipo 7 horas da noite, entendeu? Então, tem alguns projetos que é mais complicado isso e outros que é mais livre, assim. O que importa, principalmente, é reuniões. Quando que vai ser as reuniões específicas, e depende muito de como é que funciona, tipo, a dinâmica, assim, às vezes tem projetos onde as pessoas dependem mais de ti, tu tem que estar mais online durante o dia, aí tu vai, beleza, eu vou começar, entendeu? Ficar online mais esses horários, sabe? Eu tento, por exemplo, começar, tipo assim, eu começo meu dia ali por muitas vezes 10 ou 11 horas da manhã, porque é o horário que, por exemplo, o pessoal lá dos Estados Unidos começa a acordar, começa a se mexer, entendeu? E daí eu tento estar disponível mais durante o dia deles lá, entendeu? Entendi. Mas não é uma regra, assim, sabe? Tem dias que simplesmente eu resolvo, trabalhar a hora que eu quiser, porque, entendeu? E aí se eu mando uma mensagem no Slack, tá disponível, tá aí, eu olho, tipo, aí eu olho assim, me dá uma meia hora, entendeu? Assim, é isso. E tu já se imaginava trabalhando em tecnologia no ensino médio? Sim, né? Eu desde o início. Esse no meu ponto, desde o início, meu primeiro computador foi com 5 anos de idade, tá? É uma história bem engraçada, por sinal, tá? Essa história, assim, eu fui uma criança que eu chupei bico até muito tarde, entendeu? E daí, meus pais queriam me convencer a, tipo assim, pra eu largar o bico de vez, entendeu? E daí, meu pai sempre inventava alguma coisa, entendeu? Eu, obviamente, uma criança, eu queria coisas, entendeu? Que não tinha como inobtíveis, assim, tipo assim, eu queria um bug, entendeu? Eu queria várias coisas assim. A negociação era difícil. Isso, a negociação era difícil, entendeu? Ele dava os migué, não, tá na garagem, tá na garagem, então deixa eu ver, entendeu? Aí, uma das coisas era um computador, entendeu? Que daí meu primo que fez, inclusive, informática antes que eu, tinha um computador e coisa, eu comecei a entrar nessa área, assim, né? Sem saber nada, com 5 anos. E daí uma das coisas era o computador, assim. A história é que quando chegou, né? Naquela época, né? Tinha pessoas que traziam, né? Porque na 95 e coisa, importar era muito difícil. Então, pessoas traziam, assim, pra cá, assim. Tipo, no mercado cinza, assim, né? E daí a história foi que chegou, né, o cara com um computador, o computador tava na mesa lá, entregue, digamos assim, eu peguei o bico, já larguei na mão do cara, assim, e tá ali meu computador. Uma troca justa, Troca justa. E se hoje tu tivesse no ensino médio, ou tu pudesse dar uma dica para quem tá no ensino médio, para seguir nessa carreira que... Bom, eu sou apaixonado por tecnologia, acredito que tu também, pela forma como tu fala, né? Que dica tu daria para eles? Olha, hoje em dia, entendeu? Quando eu tava no ensino médio, as coisas já não estavam tão acessíveis quanto hoje em questão de aprender tecnologias, entendeu? Agora tá facílimo, agora entendeu? Em pouquíssimas horas tu consegue já aprender várias tecnologias, consegue aprender tipo, umas linguagens de programação básica, e o foco é aprender, tipo assim, se é uma coisa que te interessa, aprender tipo, essa lógica de programação, aprender alguma linguagem, começar a fazer pequenas coisas que, nossa, tem tanta coisa pequena que tu consegue fazer para automatizar no teu dia, tipo, automatizar no teu uso de computador, esse tipo de coisa, assim, que só de tu começar nisso, entendeu? E começar a expandir, fazer... Criar o gosto, né? Isso, criar o gosto, assim, criar projetos que te ajudem, entendeu? Até, assim, coisas simples, sabe? Eu sei que um dos meus... Pessoas que foram meus bolsistas lá na universidade, ele fazia era tipo um aimbot DCS, entendeu? Tipo, não os ilícitos, digamos assim. Um que usando as próprias APIs que o Counter-Strike te dá ali, ele fazia ele mirar automaticamente. Então, obviamente, se tu usasse isso,
seria banido num jogo de verdade, entendeu? Mas ele fez de tipo diversão, entendeu? Eu jogava contra bot e ele fez aquilo ali. E é uma coisa assim, é uma coisa tão... Tipo assim, não tem uso nenhum, entendeu? Mas é uma coisa que tem... Entendeu? É legal de fazer, entendeu? É divertido, tu vai ver o negócio funcionando. E é legal que no ensino médio talvez a gente não tenha essa visão, mas a área de tecnologia, de sistemas, de informação, a gente pode automatizar tudo. Tudo que a gente quiser, a gente pode automatizar, né? Então, isso que é legal. E como é que a IA impactou na área de desenvolvimento? Assim, ó, eu tenho uma certa visão de IA controversa. Não é controversa, tá? Eu tenho uma visão de IA... assim, ó, ela ajuda em algumas coisas e atrapalha em muitas outras, tá? Eu acho que ela pode ser... Eu uso, por exemplo, assim, como eu trabalho com software livre também, eu tenho o GitHub Copilot, aquele de graça, né? Aquele é de graça para quem é contribuidor de software livre. Eu uso aquilo e eu acho uma maravilha, entendeu? Às vezes porque que acontece? Aquilo ali ele completa o que tu quer fazer, entendeu? Por exemplo, assim, eu escrevo uma função e ele completa e eu leio aquilo que ele fez e eu penso, não, é isso que eu queria, já é isso que eu queria fazer, beleza, eu aperto o tab e tá lá, entendeu? Mas às vezes ele escreve uma besteira, entendeu? Olha, não é isso que eu quero fazer. Isso me incomoda. Isso, e eu continuo, mas eu continuo escrevendo, entendeu? Tipo, não é isso, eu continuo escrevendo, uma hora ele acerta ou ele erra completamente porque ele não entendeu, e é isso. Só que ainda, eu estou pensando no que eu quero fazer, entendeu? E eu vou lá e eu dirijo ele para onde eu quero, entendeu? Como eu vejo muita gente usando IA, e assim, eu dei algumas outras aulas, dei alguns cursos, alguma coisa assim, eu vi as pessoas usando IA, parece que elas desligam o cérebro e falam assim, eu quero fazer isso, como eu faço? Entendeu? Escreva para mim o negócio que faz isso. E daí a IA escreve, entendeu? E é o tipo de coisa, já teve um curso que eu dei, assim, que literalmente eu falei, expliquei algumas coisas, aí chegou na hora, que era diferente dos normais, assim, chegou na hora da parte prática, aí a pessoa ia lá, botava no ChatGPT, botava em qualquer IA nisso, e daí a IA largava uma coisa completamente que não era nada do que eu tinha dito, e daí a pessoa tinha problema, não conseguia fazer, não conseguia ter o mesmo resultado que eu estava mostrando, entendeu? E eu chegava lá, mas de onde é que tu tirou isso? Joguei na IA e a IA me deu isso, tá, mas... Não foi isso não é isso que a gente está aprendendo, entendeu? Não tem um senso crítico ali. Isso, exato. Então, ela ajuda, entendeu? Ela ajuda quem sabe como usar ela e ela atrapalha muito quem não sabe usar, sabe? Eu acho que ela atrapalha muito as pessoas que estão aprendendo, digamos assim, e ainda... que no final das contas tu tem que pensar por si próprio, entendeu? E tu tem que pensar, ela tem que te auxiliar. Tu não pode usar ela para ela pensar por ti, entendeu? Vira refém, né? Isso, tu vira refém. Daí chega na hora que tem que fazer alguma coisa, entendeu? E digamos que tu tem que fazer uma coisa e não pode usar a IA. O que tu vai fazer? Entendeu? Porque no final das contas tu não aprendeu a pensar. Tu aprendeu a fazer, tipo, a IA vai lá e monta muitas vezes códigos bons, assim. Só que quando chegar na hora que tu precisar fazer alguma coisa que é aquele negócio que eu acabei de falar, tipo assim, às vezes a IA não entende o que eu quero fazer. E quando tu precisar fazer uma coisa que a IA não entende que tu tem que fazer, nem tu vai entender o que tu tem que fazer. Eu costumo no primeiro dia de aula do disciplina de laboratório de algoritmos 1 é chegar e mostrar como é que usa, porque eu sei que vai ser usado, né? Uhum. Então sempre deixa que não ela resolva, mas ela tente te explicar e te ajudar. Então melhorar o prompt e tudo mais. Mas é isso, é tipo assim, esse é o caminho, eu concordo contigo, esse é o caminho. O caminho é tu aprender a usar e usar ela para te auxiliar mesmo, assim, sabe? Sim. Tipo assim, tem exceções para mim, tá? Então, às vezes tem exceções que às vezes eu tenho que programar em Objective-C, que é um inferno, entendeu? Eu não sei a sintaxe direito, entendeu? Não é uma linguagem que eu estou tão acostumado, então, às vezes eu vou lá e tenho que escrever uma coisa de Objective-C, mano, eu preciso fazer isso, entendeu? E daí ela vai lá e me larga um código que funciona mais ou menos, e o resto da lógica eu mais ou menos sei, mas o esqueleto tá ali, entendeu? Sim. E aí eu consigo ir, seguir a partir aquele pontapé inicial que ela me dá. Então, algumas coisas ela, é bem útil, assim, mas tem que cuidar muito para não ficar... Não deixar ela só ela trabalhar, só ela pensar. Sim. Entendeu? Eu tenho uma pergunta. Morando no interior aqui do Rio Grande do Sul, como é que eu faço para me preparar para ir para o exterior? Como é que eu faço para trabalhar para o exterior? Primeira coisa, inglês, né? Sim. Então, tipo assim, aprende inglês, já é 90% do caminho. E, a partir daí, tem várias empresas que têm programas de carreira aberto, digamos assim, né?
Tipo assim, tu pode mandar teu currículo, entendeu? Então, várias coisas que tu pode fazer. Manda teu currículo para essas empresas que tem, entendeu? É só pesquisar, tipo assim, Valor Software, por exemplo, que é que eu trabalho. Se for lá, eles têm, tipo, careers lá, e daí tu entra e vai ter, tipo, todas as coisas que eles estão contratando. Tu vai lá mandar teu currículo e eles podem te chamar para uma entrevista ou não. E a outra coisa é tu começar a trabalhar em projetinhos tipo aberto GitHub, entendeu? Monta teu projetinho, tá trabalhando com algum framework, começa a aprofundar, né, um pouco nessas coisas, entendeu? Porque no final das contas, se tu entrar numa entrevista de emprego, digamos assim, eu uso bastante Angular, entendeu? Se eu entrar numa entrevista de emprego de Angular e eu não souber várias coisas sobre Angular, é ruim para mim. Então, se eu estou usando Angular, vale a pena beleza, vamos se aprofundar um pouco mais, né, no framework, vamos se aprofundar mais, aprofunde-se um pouco mais nas tecnologias que vocês usam, entendeu? E contribuam o que vocês conseguirem contribuir para várias coisas que no final das contas isso vira teu currículo. Vai chegar lá e vai dizer, eu trabalhei, tipo, eu tenho essa experiência aqui, mas no meu GitHub aqui tem várias contribuições, tipo, eu contribuí para o Angular, eu contribuí para não sei o quê, para o React, para tal biblioteca, entendeu? Então, essas pequenas coisinhas, elas vão e tudo somando. É portfólio, né? Isso, tudo é portfólio, entendeu? Tu vai montar esse teu portfólio em contribuições de software livre ou em pequenos projetinhos e isso vai te ajudar a conseguir essas entrevistas, entendeu? E em entrevistas eles vão fazer muitas vezes perguntas técnicas sobre o framework, então é bom saber sobre isso. E como é que é nas empresas do exterior essa visão do GitHub e do LinkedIn? Tem um pouco dos dois. LinkedIn é usado bastante para o recrutamento, principalmente assim, quando tu tá precisando de emprego, tu atualiza o LinkedIn, né? É só os únicos momentos que tu atualiza o LinkedIn quando tá procurando emprego, né? E as pessoas sabem disso e elas veem o teu LinkedIn atualizado e elas sabem que tu tá procurando alguma coisa, entendeu? Então, o LinkedIn é sempre bom manter ele atualizado, né? E o GitHub, ele é mais usado... As pessoas não procuram muito no GitHub, mas elas vão procurar quando elas te encontrarem, entendeu? Quando elas chegarem no teu nome, elas vão olhar o teu GitHub, entendeu? Então, não é uma coisa que o pessoal vai usar, a não ser que seja, tipo, realmente, tu vai lá e tu faz um PR muito bom numa biblioteca, daí as pessoas vão lá e vão olhar, não, realmente, vamos... Tipo, esse cara aqui, o que ele tá fazendo, entendeu? Tipo, a gente tá precisando de alguém, né, pra trabalhar com isso, entendeu? Entendi. Então, e como é que funciona as entrevistas pro exterior? É diferente do Brasil? Boa pergunta, porque eu não fiz muita entrevista no Brasil. Então, é que pra mim eu fiz muito o caminho contrário em algumas coisas, entendeu? Então, por exemplo, assim, quando eu comecei mesmo a trabalhar pra fora, como eu comecei a trabalhar um monte de coisa de software livre, foi engraçado porque eu uso NativeScript com Angular, né? Então, a gente tem meio que um pacote chamado @nativescript/Angular, que é um pacote que faz meio que a cola entre os dois, entendeu? O framework Angular e o framework NativeScript para aplicativos, entendeu? E daí eu tinha sido chamado, como eu estava contribuindo para várias coisas, estava trabalhando um monte de coisa, eu tinha feito meus próprios bibliotecas para NativeScript com Angular, aí um pessoal da equipe do NativeScript chegou, não quer ajudar a reescrever o NativeScript Angular com, tipo, modernizar ele um pouco? Eu falei, bom, beleza, vamos, entendeu? Era um negócio remunerado e tal. Aí eu entrei. Daí, quando eu fui fazer minha primeira entrevista pra fora, era uma entrevista de Angular, digamos assim, e daí eu olhei, então, tal coisa. Então, essa aí foi eu que escrevi, é assim que funciona. Então, isso aí é um pouco diferente, mas as entrevistas que eu fiz, quer dizer, eu tanto participei nessa entrevista que eu entrei e nas outras que eu fiz para contratar pessoas para a empresa, digamos assim. É mais questão, pelo menos o que eu gosto de perguntar é coisas tipo assim, se a vaga é de Angular, eu vou perguntar, como é que funciona, tipo, change detection no Angular, que é uma coisa específica, entendeu? Como é que eu quero otimizar isso, como é que tu faz, entendeu? Coisas são aquelas pequenas coisas que tu consegue, pelo menos para mim, são as pequenas coisas que tu consegue identificar se a pessoa sabe o que ela tá falando ou não, entendeu? Entendi. E... qual foi o teu maior medo quando tu entrou na área de tecnologia? Como é que tu superou ele? Ou se tu não teve algum medo? Eu tive alguns medos, assim. Na verdade, minha primeira opção na área de tecnologia, eu queria ser desenvolvedor de jogos, né? Então, é uma área maldita, assim. É uma área completamente maldita. Nós entrevistaram uma pessoa de desenvolvimento de jogos. Foi difícil de encontrar. É uma área completamente maldita, porque assim, ou não tem, entendeu? Ou literalmente não tem empresa, digamos assim. Então, não tem muita oportunidade e as que tem pagam pouco, digamos assim. Então, e é difícil de tu conseguir. Tu não vai trabalhar... muito difícil tu chegar... Não, porque
Tu quer trabalhar o quê? Tu quer ser desenvolvedor, sei lá, tu quer trabalhar no GTA 6, entendeu? Quer trabalhar nesse tipo de jogo. E daí chega lá e 99% dos jogos são jogos de celular, entendeu? Sim. E daí que não é o que tu quer trabalhar, entendeu? Então, esse foi a primeira coisa, assim, porque eu trabalhava, era uma empresa que até fechou, que era a Decadium, que era na incubadora da universidade, eu trabalhei um tempo lá e tal. E é isso, e sair dessa coisa já era muito difícil, entendeu? Sim. E no final eu acabei entrando na universidade já pensando assim, é assim, minha segunda opção, entendeu? Eu não vou conseguir fazer o que eu quero, entendeu? Que não era, tipo assim, se você me dissesse... Eu usei JavaScript em 2010 e eu odiei, entendeu? Se tu me dissesse que eu estaria aqui em 2025 usando JavaScript e dizendo que eu adoro, entendeu? Eu ia dizer que tava louco, entendeu? Então... é aquele negócio, o meu primeiro medo era isso, que eu não ia conseguir trabalhar com o que eu gostaria de trabalhar. Mas, ao longo do tempo, assim, e trabalhando com outras coisas, descobrindo, tem como tu gostar de várias coisas diferentes, entendeu? Ainda assim eu gosto, tipo, acho legal o desenvolvimento de jogos, mas provavelmente não trabalharia mais, entendeu? E a nossa área ela é uma área muito ampla e a gente tem que muitas vezes se cuidar para não se perder, né? Porque tem muita coisa. E a gente vai trabalhando com várias coisas e a gente vai... Ela é uma área que permite, mas... Se a gente não se cuidar, né? E pro Eduardo, do passado, o que tu diria pra ele? Lá do ensino médio. Lá no ensino médio. Eu diria, investe na Apple, talvez. Não, mas além disso... não, o Eduardo, ensino médio, se ele investisse na Apple, eu acho que ele ia ganhar dinheiro, mas enfim. Mas eu diria que começar mais cedo começar a estudar essa parte de TI mais cedo. Eu comecei, tipo assim, eu fiz curso de automação industrial no CETISM na época, assim, mas eu sempre fui, tipo assim, quer dizer, vai levando, tipo assim, adolescente vai fazer o quê? Vai levando, não, eu gostei de programação, imagina, eu fiz umas aulas de programação lá que era literalmente programar em C++, assim, as coisas mais básicas do mundo, assim, sabe? E eu gostei de programação, desde aquela época eu gostei de programação. Mas eu, no final, nunca, tipo assim, seguia muito, entendeu? Assim, tinha até os outros colegas meus que até, tipo, gostavam mais e faziam mais coisas, assim, sabe? Com programação, esse tipo de coisa, e eu resolvi, vai deixando, eu aprendi mais na faculdade, obviamente. Mas se eu tivesse começado desde aquela época, por exemplo, entendeu? E já me condicionado a trabalhar com isso melhor, eu provavelmente estaria um pouquinho mais longe que eu tô agora, digamos assim. Eu acho que, assim como a nossa área ela é uma área que dá muita oportunidade, quando uma pessoa quer entrar na nossa área, muitas vezes a faculdade vai dar um guia, ela vai dar um mapa de como é que tu chega, né? Porque muitas vezes a pessoa vai começar sozinha e... Até os contatos com os professores Exatamente, ajudam. né? Até que... Onde que eu começo? É tanta coisa, né? Então, acho que isso é... Indicação dos colegas é muito bom. Exatamente. Aí tem 2 perdidos. Aí vai lá, fala com o professor e ele ajuda. Exatamente. É muito bom, é isso, E assim, principalmente se tu gosta de programação, entendeu? É uma coisa tão divertida. É tão divertido. Programação é aquele negócio, quer dizer, tu passa raiva, passa um monte de coisa, mas tu vê o negócio funcionando, entendeu? É incrível. É incrível, simplesmente... É sempre aquele erro, aí chega aquela parte. Eu só falo, eu vou descansar. Eu vou programar um pouco para descansar, porque aí tu monta um negócio agora com a IA, né? Então, é muito legal. Aqui no nosso podcast, daqui a pouco deve aparecer ali, ó, logo. Nosso podcast é bate-papo, então a gente tem um momento aqui que a gente faz o momento beat a beat no final aí. São 8 perguntas, e aí tu responde o que vier na cabeça. Se tu quiser se aprofundar em alguma mais, pode ficar bem, bem tranquilo. E eu e a Fernanda vamos intercalar as perguntas aqui. Tá, posso começar? Pode começar. Tá, um projeto que te deu orgulho. Tu falou assim, esse projeto foi incrível. Deixa eu pensar, deixa eu ver se tem algum outro além do Blackout, pra mim é o maior, assim, eu acho. Mas eu acho que o outro foi o também que eu falei, que foi o NativeScript Angular, que foi o primeiro projeto onde literalmente eu entrei nas entranhas da coisa, assim, e escrevi uma coisa que literalmente comunica, assim, porque é a coisa que as pessoas não pensam, né? Tipo assim, tu usa uma ferramenta e ela só funciona. Então, eu entrei numa coisa e, tipo, eu tinha que atender usuários que queriam que o negócio só funcionasse, né? Então... E ela é utilizada até hoje? Sim, esse sim, porque é o que todo mundo que vai usar NativeScript Angular tem que usar essa biblioteca, né? Que legal. Bom, essa pergunta eu já fiz, mas teu primeiro contato com tecnologia foi? Foi
praticamente quando eu tinha, sei lá, meus 5 anos, ou antes disso, quando eu usei computadores dos outros, no caso, meus primos e coisa assim que tinham. Esse acho que foi o meu primeiro contato, assim, mas e eu passei o resto da minha vida destruindo o computador, tendo que mandar pra formatar, e daí chegava, 2, 3 meses depois, eu instalava um monte de porcaria, tinha que formatar, e assim... Algo que te motiva no trabalho? Oi? Algo que te motiva todos os dias no trabalho? Como é que eu posso dizer? Bom, ver isso nesse projeto, principalmente, ver ele sendo usado e as pessoas... assim, a gente teve um evento agora em Los Angeles, que foi o Cine Gear, e ver as pessoas chegar no stand nosso e chegar, nossa, a gente tipo, usa o Blackout, é muito bom, não sei o quê, tipo, ver os usuários, entendeu? Apaixonados pelo que tu faz, assim, é muito gratificante. Então, isso com certeza é uma das coisas. E a outra coisa é, tipo assim, no final das contas que a gente falou um pouco do home office, é que trabalhar da home office é uma maravilha. Embora tenha seus problemas, é uma maravilha, porque no final das contas eu posso, que nem essa coisa de, tipo, essa viagem que foi de Los Angeles, eu resolvi ficar, em vez de eu só ficar, o evento era uns 3, 4 dias, beleza, vou mais uma semana antes, eu viajo por lá e trabalho quando precisa para resolver alguns problemas, mas eu consigo viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Flexibilidade. Né? Fuso horário contra ou a favor? Como assim? Fuso horário trabalhando no mesmo horário que todo mundo ou... Tanto faz. Pra mim, assim, depende muito do projeto. Assim, 99% dos projetos que a gente faz, que eu faço, assim, o fuso horário faz diferença. Porque no final das contas, tu tá trabalhando nas tuas tarefas, entendeu? E é assim que, na verdade, tem que ser na maioria dos lugares, entendeu? Trabalha nas tuas tarefas. Se tu precisar de ajuda, tu vai chamar alguém que é, tipo assim, entendeu? Tem um nível acima que tu vai pra te ajudar em alguma coisa. Mas é isso, mas a maioria das vezes ele não é pra te influenciar muito, assim, sabe? Sim. E se pudesse automatizar uma parte da sua vida, o que seria? Toda a minha casa. Na verdade, tô chegando lá. Eu tenho esse meu projeto que minha casa dos sonhos é a casa dos Jetsons, lembra? Sim. Tinha o... Mas aí eu não... Isso, então, empregada robô, tipo assim, então é uma das coisas que é os trabalhos chatos, assim, né, do dia a dia, então essa é uma das coisas que eu tenho cada vez mais tentado automatizar na minha vida. Entendi. Uma dica, pode ser uma palavra para quem tá terminando o ensino médio e indo para um curso de sistemas. Dedicação. Soft skills que salva ou hard skill que impressiona? Depende muito. Depende muito do projeto que tu tá. É difícil um ou outro, né? Assim, em projetos home office, os hard skills fazem mais diferença. Porque tu acaba trabalhando mais... Tá tendo menos contato com pessoas, entendeu? Então... se tu não consegue falar, se você chega numa daily e tu não consegue falar direito, mas tu só fala que eu fiz a task, tá ótimo. Agora, ao mesmo tempo, tu consegue, gente que tem boas soft skills conseguem ficar lá uma semana na mesma task e, tipo, ir enrolando, digamos assim. Então, um pouco dos dois. Mas nesse ponto, acho que em home office, as hard skills falam um pouco mais alto, assim. E uma dica para quem quer conseguir um cargo numa empresa estrangeira? Falar de novo, inglês e tipo assim... Bota tua cara pra fora, entendeu? Se mostra e... É isso, tipo assim, tu não vai ser o melhor, tu não vai ser o único, entendeu? É o que tipo assim, eu sei também claramente isso, tipo assim, eu não sou o melhor, eu não sou o único que faz o que eu faço, entendeu? Tem gente muito melhor do que eu, mas tu tem que ir lá e, tipo assim, não é só o melhor que consegue emprego, não é só o melhor que consegue as coisas. Né? Entendi. E uma adicional aqui, estilo de filme preferido, já que trabalha com... Nossa, eu sou uma pessoa que tem, tipo, gosta de tanto tipo de filme diferente, mas eu gosto de terror, só que não existe filme de terror bom quase, né? São poucos filmes de terror bom. Então eu acabo gostando mais, tipo, é tão difícil, essa pergunta é difícil, cara. Eu gosto de ação, tipo John Wick da vida, assim, mas... Não sei, Sendo bem produzido. Sendo bem produzido, assim, um suspensezão também é usando bom. Blackout, tá? Então tá ótimo. Eu tenho outra pergunta. Como é que tu vê o Eduardo daqui a 10 anos com a IA, tudo acontecendo assim? Bom, o Eduardo de 10 anos é assim, uma das coisas que eu tô trabalhando para esse ano ou no próximo eu quero virar um Google Developer Expert, né, que é
a pessoa tipo, certificada pelo Google para que trabalha em alguma área deles, né? No caso, eu quero entrar na parte de Angular. Então, isso é uma das coisas que eu quero, pelo menos nos próximos 10 anos, eu quero estar lá, entendeu? E eu quero começar a organizar mais algumas coisas a mais, por exemplo, que tem... já é organizado, por exemplo, em São Paulo, eles têm, tipo, Angular SP, por exemplo. Então, alguns eventos mais locais, entendeu? Desenvolver mais com comunidades. Isso, desenvolver mais comunidades, assim, específicas, sabe? Locais, porque, no final das contas, a gente tem aqui, se tu for olhar em volta da região aqui, a gente tem um monte de faculdade de TI, a gente tem algumas empresas, embora não seja o foco aqui em empresa de TI, né? Mas tem algumas, assim. Tem tanta coisa de TI e eventos de TI e esse tipo de coisa, tem tão pouca coisa, entendeu? Ou às vezes lugares inacessíveis ou esse tipo de coisa, às vezes é só... Tem que ter um pouco mais de coisa que tem em outros lugares, por exemplo, se for olhar para a Europa, por exemplo. Na Europa tem vários eventos que é literalmente, tal cidade, eles vão lá uma vez por mês, que eles se reúnem para fazer alguma coisa. Então isso é uma das coisas que eu gostaria de trazer mais, assim, né? Se eu conseguir. Eu acho que eu vou chegar lá. E eu já vou adiantar, né, que a Fernanda está organizando um evento que agora já está gravado, agora não tem mais volta, né? Pois é, Um dia evento 23. de tecnologia para mulheres, então... Sim. Depois o editor vai colocar a data e o nome aqui, aí pronto. Comprometeu, vai ter que fazer agora. Não, a gente vai fazer, já tem data, dia 23 de outubro desse ano. Convidadas, precisamos de convidadas. Temos que terminar de convidar elas e... O senhor também está convidado. Então tá bom. Pronto, eu participo, não tem problema. Que legal, que legal. Fernando, eu estou muito satisfeito. Como eu te falei, eu tenho muita pergunta aqui, mas a gente não vai segurar aqui o nosso entrevistado, então... Como ele falou ali da parte de tecnologia, eu só fiquei imaginando do Coldplay, no show do Coldplay, as luzinhas, e ele só com tablet assim, ó. Então, inclusive, é engraçado porque é assim, ó, tá nessas conferências de luzes, principalmente, tem cada coisa que acontece, assim, que eles fazem, porque... Principalmente, tipo, a última... eu fui 2 vezes no LDI, que é Live Design International, que é literalmente a conferência que é em Las Vegas, a maior conferência para shows ao vivo, entendeu? Então, tu vê cada coisa lá, por exemplo, tinha uma que eu achei genial, assim, que era um monte de luz pendurada num truss, assim, naquelas coisas de metal, assim, e com água em cima, assim, ó, caindo, entendeu? Que é pra mostrar que funciona na chuva, entendeu? Então tinha várias coisas do tipo, e daí eles sempre fazem, tipo, umas after party em alguns lugares, entendeu? Ou às vezes no próprio evento, e daí tinha uma empresa que tava fazendo um competidor para as pulseiras do Coldplay, entendeu? E daí distribuiu para todo mundo pulseira, entendeu? E fez tipo o mesmo esquema que o Coldplay fez lá, entendeu? Então, e aí, sabe, a gente tá até lá em casa, a pulseirinha lá, é descartável. Eu sempre fui apaixonado por música e sempre assisti muito show. Agora eu tô assim, meu Deus, eu preciso participar, preciso trabalhar com isso. Agora tu começa a olhar os shows e filmes de uma outra visão, né? Não, cara, isso é uma coisa que me arruinou pra sempre, entendeu? Porque agora, tipo assim, sei lá, uns anos atrás eu fui no Planeta Atlântida, tá? Nossa, eu fui no Planeta Atlântida e eu passei o tempo inteiro olhando as luzes, vendo como é que ela tava sendo cabeada, como é que tava passando, onde é que os caras estavam controlando as coisas. Eu pegava e tirava foto dos consoles, aí eu mandava pro Jeff, cara, olha esse console aqui. Daí ele, tipo assim, dizia o modelo do negócio, eu tava assim, ó. E é isso, sabe? Então, depois que tu entra nessa área, tudo que qualquer lugar tu vai, tu começa a olhar, tipo, mas que luz é aquela lá, entendeu? Como é que eles estão controlando? O perfil da luz que tem... Nossa, é assim, ó, é um mundo outro universo. É um outro universo, assim, ó, e é uma coisa, assim, nesse aplicativo tem umas coisas que às vezes a gente aprende, né, na área de TI, tem muita gente que não sabe, ou às vezes não usa, digamos assim, que é aquela anotação, os Big O Notation, né, que é ODN, ODLogDN, as coisas assim. Sim, eu tive isso na aula. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes nesse negócio a gente chega, tipo assim, para fazer todas essas coisas funcionarem, tem um aplicativo, uma parte do algoritmo que eu tô tentando otimizar, que é tipo N ao cubo, N à quarta, entendeu? Então, tipo assim, eu sei, aquelas partes que eu tenho que otimizar porque eu tenho que fazer ela executar o mínimo de vezes possível, porque, entendeu? Ela consome muito tempo, entendeu? E eu tenho que garantir que o troço tá transmitindo a 44 Hz, que é a frequência que a gente atualiza as luzes, entendeu? Então, tem várias coisas, assim, tem várias variáveis, digamos assim, nessa Que interessante, que interessante. Obrigada por ter me convidado. Eu agradeço muito. Tava resistente, falei, não, vamos lá que vai ser divertido.
Então, agradecemos muito, Eduardo, foi muito legal. Gostamos demais mesmo. Agradeço a Fernanda aí, co-host. Obrigada. Voltará, com certeza, né? Eu que agradeço. Eu agradeço aqui pelo espaço que vocês me deram aqui, por essa recepção aí. Cara, é sempre bom conversar sobre toda essa... Eu sou apaixonado por tecnologia, então para conversar de tecnologia eu passo para passar horas aqui conversando e não vou parar. Que legal. E, então, não deixe de acessar o site da faculdade, Antônio Meneghetti. Lá você vai ver todos os cursos, tu consegue ver as ementas também. Não deixe de assistir os outros podcasts, outros episódios aqui também do Bate-Papo. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Podcast. Valeu!